Estudo Bíblico Êxodo 7. O retorno a Faraó e a luta contra o opressor. Versos 1 e 2. Este encontro com Faraó não seria igual ao primeiro. Moisés recebeu autoridade divina e poder sobre Faraó, enquanto Arão foi comissionado a servir como profeta e porta-voz de Moisés. Arão anunciaria diretamente a mensagem recebida. Assim também nós, quando falamos, devemos seguir o exemplo do próprio Jesus Cristo, que só anunciava a mensagem prescrita por seu Pai. João 12:49. Isto quer dizer que nós devemos nos cingir fielmente da verdade bíblica. Efésios 6:14. Conhecer profundamente a palavra de Deus. Verso 3. O Senhor levou o coração de Faraó a endurecer-se. Literal, ser difícil. Não por haver implantado ali o mal, mas entregando a sua má inclinação, sem qualquer restrição. Romanos 1, 24, 26 e 28. A obstinação de Faraó era automotivada. Capítulo 7, verso 22, capítulo 8, versos 15 e 32, capítulo 9, verso 7. Lemos que Deus endureceu o coração de Faraó nas pragas de número 7, 8 e 9. Capítulo 10, versos 1, 20 e 27. Na sexta praga, a obstinação provém do próprio Faraó. Capítulo 9, verso 35. Mas Deus também afirma ter endurecido o coração de Faraó. Capítulo 10, verso 1. O propósito de Deus não era simplesmente julgar a Faraó, mas manifestar o seu poder para salvar o seu povo, a fim de que o seu nome fosse proclamado por toda a terra. Capítulo 9, versos 16. Romanos 9, 17 e 18. O julgamento de Deus contra Faraó resultava em misericórdia para com Israel, para com o Egito e para com as nações, ao testemunharem o poder divino da salvação. Verso 4. O primeiro termo, hostes, nessa denominação dupla de Israel, ocorreu originalmente em capítulo 6, verso 26. A nação era vista como organizada como um exército com diversas divisões, suas tribos. E Deus também era visto como um instrumento militar agindo sobre os inimigos. O segundo termo, povo, com o pronome possessivo, revelou a incongruência de Faraó agir como se essas pessoas lhe pertencessem. Verso 5. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Israel deveria saber. Capítulo 6, verso 7. Pela redenção e o Egito pelo juízo. Esse é o propósito do livro de Êxodo, o qual é mencionado repetidas vezes nas mensagens de Deus dirigidas a Faraó e nas descrições de Deus do que ele estava fazendo. Capítulo 7, verso 16. Capítulo 8, versos 10 e 22, capítulo 9, versos 14, 16 e 29 e capítulo 14, versos 4 e 18. Alguns dos egípcios chegaram a compreender o significado do nome Javé, pois responderam corretamente à advertência da sétima praga, capítulo 9, verso 20. E acompanharam Israel ao deserto, capítulo 12, verso 38. Em última análise, o Egito não poderia negar o envolvimento direto do Deus de Israel no resgate da escravidão e na destruição do exército egípcio. Versos 9 a 11. Faraó receberia as provas desejadas para que acreditasse. O que Deus fez para Moisés com o bordão, capítulo 4, versos 2 a 9, e Moisés reproduziu para Israel, capítulo 4, versos 30 a 31, igualmente se tornou o sinal de autoridade diante de Faraó, verso 10.
A maneira como os mágicos perderam os bordões evidenciou a superioridade do poder de Deus quando o bordão de Arão devorou os bordões dos mágicos. Verso 11. Verso 13. 3 palavras foram usadas para o endurecimento do coração de Faraó. Reizak, ser ou tornar forte. Capítulo 7, verso 13 e 22. Capítulo 8, verso 19. Kebed, ser ou tornar pesado, lento. 7, 14. Capítulo 8, versos 15 e 32. E Keitshá, endurecer. Só em capítulo 7, verso 3. As traduções usuais não esclarecem o fato de que está explicitamente declarado sempre quando foi Deus quem efetuou o endurecimento. Capítulo 9, verso 12, 10, verso 1, 20 e 27. E quando foi Faraó mesmo que endureceu o seu próprio coração. Deus só endurece aqueles que começam a se endurecer. Os meios pelos quais Deus endurece um homem não são necessariamente alguma intervenção extraordinária de sua parte. Cambridge Bible. Verso 15. Parece que Faraó ia habitualmente ao rio para lavar-se ou, mais provavelmente, para cumprir algum rito religioso. Se o propósito da visita de Faraó era adoração, ele iria descobrir que justamente o seu Deus tornou-se abominável através de um poder maior. A primeira confrontação do ciclo da praga aconteceu na beira do rio Nilo, o rio sagrado da terra. A elevação e a baixa anual das águas do rio contribuíam estratégica e vitalmente para enriquecer o solo agrícola do Egito. Hinos de gratidão muitas vezes eram cantados pelas bênçãos propiciadas pelo Nilo, o maior e o único recurso econômico. Verso 17. Agora, Faraó teria resposta ao seu desdenhoso "Quem é o Senhor?" Capítulo 5, verso 2. Todos os anos, lá pelos fins de junho, quando as águas do Nilo começavam a subir, elas ficavam de um vermelho escuro por causa dos sedimentos que descem das cabeceiras do rio. Isto continua assim durante 3 meses, até que as águas começam a descer. Mas a água durante esse tempo é potável. O milagre do capítulo 7, versos 17 a 21, envolveu 3 elementos que o diferenciaram do fenômeno costumeiro. As águas foram transformadas pelo golpe da vara de Moisés, as águas não podiam ser bebidas e a condição durou exatamente 7 dias. Verso 25. Verso 19. Não se trata de algum fenômeno natural, pelo qual as águas do Nilo ficaram coloridas por terra vermelha, como muitos pensam, pois os vasos guardados nos lares também sentiram o efeito do milagre que tinha o fito de revelar o poder de Deus. A lista de todas as fontes de águas afetadas torna evidente até que ponto o Egito foi abatido pela praga. Verso 20. A praga foi ameaçada. Verso 17. Pronunciada. Verso 19. E só agora posta em execução segundo a ordem divina. O motivo desse milagre era ensinar os líderes civis do Egito a respeitarem mais a Deus do que aos homens. Verso 22. Os magos fizeram também o mesmo. Qualquer sinal de religião falsificada é desculpa suficiente para os ímpios recusarem a verdade. Como é que não tinham poder para sanar a praga e só copiá-la, aumentando-a? Um bom teste para a qualidade da religião é ver se soluciona problemas ou se cria maiores dificuldades humanas. O coração de Faraó continuou endurecido, ou não ligou nem para isto. Verso 25.
O intervalo do tempo ocorreu antes da segunda advertência. Logo, as pragas não aconteciam rapidamente em sucessão ininterrupta. Tem-se pensado que a primeira praga ocorreu no período da inundação do Nilo em junho. Uma vez que a praga final ocorreu na primavera, parece-nos que os juízos sobre o Egito se estenderam por todo um ano.